Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025, um dia depois da remontada palmeirense que entra pra história. E entra mesmo. Não é minimizar a classificação do Flamengo ou quaisquer outras que o próprio Palmeiras tenha tido em semifinais, mas o que aconteceu ontem fica marcado na história do futebol sul-americano e do futebol mundial, porque é muito raro acontecer. A gente lembra de uma virada que o Barcelona fez contra o PSG depois de ter sido goleado na Liga dos Campeões, mas o que aconteceu ontem é extremamente raro. Eu, mais uma vez, queimei minha língua, porque minha aposta era que a LDU ia se classificar. Fui na aposta óbvia, não fui na aposta arriscada e perdi. E os palmeirenses fizeram muita festa e um jogo incrível. O Evair não deve ter deixado os vizinhos dormir, né? Não, Evair, e aí? É noite histórica, né? Sim. Foi assim. Não, eu não soltei rojão lá em frente à casa da Janaína, não. Deu vontade, né? Mas eu tava desprovido dos rojões. Mas vai ser bom demais, hein? Palmeiras e Flamengo de novo se enfrentando numa final de Libertadores. Que coisa linda, muito bom. Olha, o palmeirense tá de graça hoje, né? Janaína Carvalho, como o Evair disse, mais uma final Palmeiras e Flamengo. A primeira em 2021, teve 2-1, inclusive um personagem que agora tá com camisa diferente, que é o Andréas Pereira. Agora é o momento dele se redimir com o Flamengo. Brincadeiras à parte, é engraçado é o Evair, que semana passada, quando perdeu, ele não apareceu aqui na sexta-feira, né? Aí ontem ganhou, ele tá aqui. Mas eu acho que mesmo se ele estivesse na pescaria, ele ia entrar por vídeo. Porque claro que todo palmeirense quer falar. Já estava marcado outra pescaria para hoje, se caso não desse certo. Gente, o que aconteceu ontem no Allianz Parque foi um feito memorável, sobretudo para o torcedor palmeirense, claro. Depois de ter perdido por 3-0 para a LDU em Quito, o Palmeiras fez 4-0 no tempo normal diante dos equatorianos. Abriu o placar num gol do Sosa, uma casquinha. Depois o Bruno Fux, ainda no primeiro tempo, fez 2-0. E aí tivemos 2 gols do Rafael Veiga, um herói para o torcedor do Palmeiras. Fez o terceiro gol e depois recebeu do Vitor Roque a bola para cobrar o pênalti. Inclusive, Vitor Roque deu um sorriso para ele quando entregou a bola para ele, como se já soubesse que ele marcaria o gol. E por pouco não pegou na perna do goleiro ainda, né? O Veiga que não tem boas lembranças, né? Com cobranças importantes de pênaltis, né? Ontem ele fez, Evair, 4-0, uma festa incrível, e o Palmeiras não deixou a LDU respirar em nenhum momento. Da maneira que tinha que ser, né? Pra se chegar e fazer uma remontada dessa, tinha que ser dessa maneira. Em momento nenhum respirou a LDU, mas o Palmeiras foi nervoso o tempo todo, né? Em momentos assim importantes, o próprio Roque, o Vitor Roque poderia ter servido o Alan, que tinha feito uma excelente jogada. Quer dizer, toda hora chutava, ou não acertava o gol, ou pegava na perna dos zagueiros. Então, mas um nervosismo esperado também, né? É muita responsabilidade para um jogo daquele, né? Olha, não é desmerecendo o que o Palmeiras fez, nem diminuindo, nem nada disso, sabe? Só que o que é mais incrédulo dessa história toda não é como o Palmeiras conseguiu virar esse jogo jogando em casa, é como perdeu na ida. Concordo. Porque o Palmeiras é muito, muito superior à LDU, tem muito mais futebol, tem muito mais tática, tecnicamente é melhor. A surpresa é essa, né? E outra coisa também, minha opinião, se fosse contra um time argentino, o Palmeiras não teria conseguido passar, porque os times argentinos conseguem catimbar o jogo, né? Enrolar a partida, fazer o tempo passar. Tentou, mas não deu conta, né? O goleiro Domingues, toda hora, é impressionante. Caía e eu pensava assim, nossa, imagina só se tiver 3 ou 4-0, será que ele vai manter essa catimba toda, né? E depois foi a vez do Carlos Miguel no final, que ficou 5 minutos deitado lá depois de ter um encostado. Deu uma trombadinha mó leve, mas assim, isso faz parte do futebol e acontece com frequência, né? Mas, igual eu falei, não desmerecendo, porque o que o Palmeiras fez ontem foi muito grandioso. É a primeira vez na história da semifinal
da Libertadores, Sim. que consegue uma virada desse tamanho, né? Mas se fosse contra uma Argentina, ia sofrer um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Os argentinos sabem muito melhor catimbar do que qualquer outros do mundo, né? E foi um dia especial também pro Abel, né? Ali completava 5 anos de comando do Palmeiras e transformou numa data histórica, apesar dele dizer que não consegue desfrutar dessas vitórias, né? Aí vai muito da cobrança dele também, né? Mas dessa ele tem que desfrutar. não, tem que desfrutar. Tudo aquilo que ele já escreveu, talvez daqui 10, 20 anos ele possa desfrutar mais ainda com o tanto que o carinho que o palmeirense tem por ele. Falando, sabe o que vai ficar pra história também? A frase do Abel, 90 minutos jogando em casa que muito é tempo. uma frase copiada do Real Madrid, né? Sim. Que é no Santiago Bernabéu, as noites de Liga dos Campeões são muito longas. Ele colocou lá brasileiro. E ele trouxe pro português, pro futebol brasileiro sul-americano, no Allianz Parque, 90 minutos, muito tempo, e virou um mantra do Palmeiras. Agora, ontem tudo contribuiu. O piso era para um jogo mais veloz, grama sintética. A torcida estava num ritmo alucinante. O Palmeiras estava num ritmo alucinante. E a LDU não conseguiu respirar. Olha que o time estava até defensivamente bem organizado no início. Não consegue respirar também pela capacidade do Abel na sua escalação, né? Sim, esse é um ponto importantíssimo. Ele mudou o esquema, usou 3 zagueiros. Usou 3 zagueiros, mas com o Fux saindo pelo lado direito ali. E colocou dentro de campo um menino que fez algo de diferente, né? Em todo momento ele foi diferente na partida. Eu já venho falando aqui há muito tempo aqui no programa. É o único jogador do Palmeiras que tem a capacidade de saltar o adversário com velocidade e buscar algo diferente, né? E ontem ele provou isso, né? Foi para mim o melhor em campo, mesmo não fazendo gol, mas em todo momento causando, buscando cartão pro adversário, cavando pênalti, tentando defender. Então foi assim, o Alan foi acima da média ontem. A gente tava numa discussão aqui ontem se era o Emiliano Martínez, se era o Aníbal Moreno, se era o Fux. Acabou que não foi nada disso, né? Foi esses 3 zagueiros, com o Fux com mais liberdade, e 3 atacantes. O Sousa não funcionou exatamente, era um ponta ali, né? Mas ficou Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque do Palmeiras. Então foi totalmente diferente do que as prévias imaginavam pro jogo. E eu não vou dizer que surpreendeu a LDU, como eu disse, eu acho até que a defesa da LDU foi bem montada, mas o nível de pressão que o Palmeiras fez foi muito forte. Para você conseguir suportar uma pressão dessa, tem que ser um time mentalmente muito forte. Porque é difícil você tomar 90 minutos de pressão o tempo todo, sem válvula de escape, porque vocês podem ver, a LDU não conseguia ficar 1 minuto com a bola girando. Não tem 1 minuto do jogo que a LDU gira a bola, que os jogadores respiram, param de marcar. Não produziu nada. O próprio Thiago Nunes falou no pós-jogo que a LDU perdeu todos os duelos, que é outro problema. Quando tinha a bola, perdia os duelos para a defesa do Palmeiras, que entrou muito bem. E para piorar, para fechar essa linha de contribuição aí do gramado, da torcida, o árbitro deixa o jogo correr. A primeira falta foi marcada com quase 20 minutos de jogo. 23, 24 minutos de jogo, né? E não, teve outras antes, né? É o estilo do argentino mesmo, né? Deixa a coisa rolar e um estilo que o Palmeiras se adapta, né? Se adapta bem, precisando vencer, se adaptou até mesmo a isso. Mas eu prefiro arbitragem assim do que um jogo parando toda hora. Sim. E até os mas próprios teve jogadores. Faltas que ele tinha que ter marcado. Não, sim, mas eu falo assim, no contexto geral, eu concordo com você que também. até os próprios jogadores param de ficar tentando cavar falta o tempo todo. Exato, porque eles percebem que o árbitro não vai marcar. E aí o jogo ficou muito físico. Quando os jogadores perceberam não vai ter falta, toda hora você via disputa física. Toda hora. E o Palmeiras ganhava todas. O Gomes ganhava todas, o Fux ganhava todas. E assim, o Palmeiras cometeu muito poucos erros. Teve um erro do Fux na saída de bola, pouco antes dele ser substituído. Imagino que ele estava cansado já quando cometeu esse erro de passe. Poderia ter acabado com essa noite mágica do Palmeiras.
Mas, no geral, foi um time que cometeu muito poucos erros, atacou bem, poderia ter feito até mais, né? Teve boa defesa do goleiro, o Vitor Roque muito ansioso. O Vitor Roque jogou bem, mas foi muito ansioso. Ele poderia ter tocado pro Alan fazer o gol ali no segundo mais cedo. Ali seria 2-0, se eu não me engano. 2-0. Um lance assim era tão simples, né? Não tinha como falar, vou chutar pro gol. Era só rolar pro companheiro. Tava na cara que ele ia ser interceptado se ele resolvesse chutar. E aí era só tocar que o Alan tava de frente pro gol e com o caminho livre. Mas essa tamanha ansiedade do Vitor Roque, acho que também passa um pouco pela imaturidade, por ser muito jovem, né? Tá sendo talhado. Mas depois deu uma belíssima assistência pro Veiga, que foi assim, um passe de gente que sabe. De gente Eu acho que tomou uma dura lá dentro do vestiário, né? Aí ele ergueu um pouquinho mais a cabeça. O próprio gestual do Abel, na hora que ele erra, que ele toma essa decisão errada, mostra que com certeza ele tomou uma bronca. E o Flaco Lopes também estava muito ansioso. O Flaco Lopes errou muito gesto técnico que ele tinha acertado nos últimos jogos. Muita bola que ele tentava driblar, ele perdia, não conseguia. Mas no fim a união, a força do time do Palmeiras superou essa ansiedade. Talvez tenha, assim, se fosse escolher um jogador que não tem ido tão bem, talvez tenha sido o Flaco Lopes, né? Cabeceio, o tempo todo errava o gol, não conseguia prender bola lá na frente, bola fácil, tocava e errava. Isso irritou um pouquinho, porém é aquele jogador que preocupa o tempo todo, né? A zaga fica o tempo todo atento com ele, porque de cabeça ele é forte e ganha quase sempre bola. E marcou jogada. Muito também, né? Marcou muito voluntarioso. A gente vai pro intervalo agora, na volta a gente vai falar muito desse personagem que o Evair já destacou aqui, que é o Alan, que assim, eu não conheci o Alan como eu passo a conhecê-lo agora. Não é que eu não acompanhava, mas o que ele fez ontem, a personalidade de impressionar. E vamos falar muito mais desse jogo. Intervalo rapidinho. Tá de volta pra destacar um cara que eu vou me empolgar aqui. É jogador pra ser craque de seleção brasileira. Tem futuro. 21 anos. E assim, hoje, se você for pesquisar, tem várias matérias. Conheça Alan, saiba, explicando, contando a história, porque ele já jogou muitas partidas esse ano pelo Palmeiras. Jogou bem outras partidas, mas a de ontem ele teve a personalidade de um craque em seu auge. Ele pegou, foi pra cima, aquele lance do pênalti, cara. Assim, aquilo ali me lembrou o Denilson correndo dos belgas na Copa do Mundo, só que o Denilson não driblou os belgas, né? Ele só correu protegendo a bola. O Alan protegeu, cansado já, driblou, invadiu a área. Provavelmente ele daria um passe que poderia resultar em gol se não fosse pênalti. Mas teve uns três lances seguidos antes do pênalti, bem próximos, que fez a mesma coisa. Assim, e Janaína e Evair, ele não perdeu um drible. Os caras não acharam o Alan o jogo inteiro. Ele driblou de todas as formas, ele deu caneta. Teve uma caneta que o cara deu uma rachada nele ali, que foi um lançamentozinho, não sei se vocês lembram. Ele deu um toquinho sutil. O jogador da LDU veio seco e passou no meio das pernas dele. Depois ele sofreu a falta. Esse lance foi humilhante, né? Porque o cara procura ele com o braço e não acha, né? Procura ele aqui com a mão, tentando dar uma mãozada nele e não acha, porque foi surpreendente, né? É um gesto técnico rápido, com velocidade e já metendo força junto, né? E aí ficou para trás. É típico do jogador que precisa ter passagem, né? E que aparece em momentos importantes. Então, não vou dizer para eu vou seleção empolgar. Brasileira. Não agora, mas pode preparar que se manter esse nível aí, daqui um tempo, na próxima, quem sabe seja o cara. Porque depois do Neymar, quem é o cara driblador que a gente teve, rompedor de defesa, assim, que quebra a linha com drible? Depois do Neymar não teve ninguém. O Estevão é muito bom, sabe? Não é que a gente não saiba, não tem jogador que não saiba driblar, mas assim, nesse nível, um cara que realmente quebra a linha do jeito que ele quebrou,
Faz, assim, desde o Neymar. O Neymar é o cara que a gente tem que sabe fazer isso. Você falou do Estevão. O Estevão é aquele cara leve que tem que passar por você e já te deixar pra trás. Se ele tiver que usar o corpo ou a força física, ele não consegue. O Alan já é diferente, né? Ele tem habilidade, tem velocidade e, se for preciso, ele sabe tomar tranco, como tomou ontem, né? Como foi ontem, né? Várias vezes buscaram ele no físico, até mesmo na porrada, e não conseguiram parar. Então tem algo a mais nesse cara. Olha, você falou aí dos dribles dele, ele deu 13 dribles durante a partida e acertou 10. Um percentual de quase 80% de acerto. E assim, eu não consigo nem me recordar quando é que tomaram a bola dele. De verdade, estou puxando na memória. Não me lembro de quando. E assim, bolas difíceis. Às vezes um passe que fica um pouco distante, ele conseguia correr, chegar, ou dava um passe, retomava a jogada, ou driblava, enfim. Quem falou dele foi o Abel Ferreira. Porque o Alan, como eu disse, já jogou outros jogos, mas não teve o destaque que ele teve ontem, tampouco a importância que ele teve na partida decisiva da Libertadores contra a LDU. E ele pediu pro Palmeiras não vender o Alan, deixar ele lá, porque já vendeu gente mais. Vamos ouvir o comandante Alviverde. Ah, não, a gente tá sem aqui a sonora, mas basicamente o Abel Ferreira pediu, por favor, pro Palmeiras aumentar o salário dele, porque ele disse que conversou com o jogador e ele é um dos salários mais baixos do elenco do Palmeiras, até porque subiu, não tem tanto tempo da base, enfim. E aí ele disse que muito antes, né, dessa partida, tinha conversado com o Alan, já havia nele um tesouro ali pro futuro do Palmeiras. E ele pede pro diretor do Palmeiras negociar um aumento salarial, porque ele merecia. E aí ele ressaltou, para além da qualidade dele, o caráter. Ele falou que essa safra de jogadores que saiu da base do Palmeiras junto com o Alan, que era o sub-20 ano passado e chega ao profissional, tem muito caráter, muita vontade, que respeita as decisões do treinador, não se importam em ficar de fora, entendem o momento. Se precisar ser substituído, vão ser substituídos, e valorizam o grupo, respeitam o grupo por isso. Ele disse que muito mais que a comissão técnica, eles respeitam o grupo com esse comportamento. E pediu pro Alan ficar aí. E assim, decisão bem acertada, né? Por isso é bom você ter uma situação financeira resolvida dentro de um clube de futebol, né? Porque se tá uma situação ruim, o Palmeiras teria vendido, né? Para poder... O São Paulo fez isso. O São Paulo faz isso quase o tempo todo, né? E são necessidades. Porém, como é bom você estar sarado, né, financeiramente dentro para poder ouvir o treinador num momento como esse, né? Porque se é um dirigente que necessita muito do dinheiro, algo já teria vendido e teria perdido uma oportunidade como essa. Agora, esse rapaz, da maneira que jogou, a maneira que se comportou dentro de campo, é certeza que daqui a algum tempo virão times maiores, vai ser vendido por muito mais e com a cabeça boa, ele vai ganhar dinheiro tranquilamente. Então isso é algo assim certo dentro da carreira do cara. E fora que, se visar seleção brasileira, quanto mais tempo ficar no país, mais chance tem de ir para um time maior da Europa, sim, mais chance tem de chegar na seleção brasileira, não adianta, né, ir pro mundo árabe, não adianta ir No mundo árabe você ganha dinheiro. Se o intuito do atleta for só ganhar dinheiro, é o caminho ideal. Sim. Mas ninguém deslumbra só o dinheiro. Tem que fazer aquilo que fez Cristiano Ronaldo, fez Messi, né? No final da carreira, né? E até discordo do Neymar nesse ponto, porque o Neymar poderia muito bem segurar um pouquinho mais para querer um título a nível de seleção, né? E aí eu acho que errou. Esses caras deveriam pensar dessa maneira. Eu concordo. Mas tomara que ele fique no Brasil, que continue a melhorar, claro, e que fique no Brasil o maior tempo possível, que nossos clubes tenham condições de manter seus talentos, que o Abel até falou que o Palmeiras produz muito, mas vende muito. Ele falou, tá bom de vender, vamos manter os caras aqui, que ele já vendeu no período dele ali. Quem que a gente lembra, tá, além do Estevão? Tem o zagueiro que foi pro Manchester City também, o Vitor Reis, tem outros nomes que o Palmeiras, o Endrick. Você monta um time com um jovem,
ele pode imaginar o Palmeiras pro futuro com o Alan no time, e aí de repente ele vai ter a notícia de que é mais um que vai embora. Isso pra você ver, o Estevão e o Hendrick foram comprados antes deles terem 18 anos. Eles ainda ficaram no Palmeiras até completar a maioridade. Eles não foram antes porque não podia, né? Na verdade, mais cedo e ainda. você citou 3 nomes aí, né? Mas tem 3 nomes. Tem muito mais. Tem muito mais, que às vezes sai ali da base, a gente nem vê, quando vê já apareceu lá em outros times. E isso acontece muito em outros times aí. O São Paulo tem sido dessa maneira aí. Sim. Tomara que fique o maior tempo possível o Alan no Palmeiras. É um jovem jogador que me parece ter muito potencial. Eu tava vendo aqui, ele é de Santa Catarina. Não sabia que ele tinha surgido por lá, mas é mais uma opção que o Abel tem nesse elenco alviverde. Bom, o Abel também falou um pouco mais sobre a partida no pós-jogo e sobre renovação, porque tá sempre em voga essa questão da renovação. Vamos ouvir o que ele disse, aí você fala. Eu só fiquei sem entender o Abel. Vamos ouvir o que disse o treinador do Verdão. Eu não vos posso dizer que não fiquei... Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse, Leila, não vale a pena estar a assinar, porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras. Agora que eu adoro estar aqui, que tenho clubes que já me ligaram por todos os lados, mas para quê? Vocês vêm à Inglaterra, a gente vai para meio de tabela, Postecoglou teve um mês, fez 9 jogos e foi despedido. Claro que é duro aqui no Brasil, mas não é duro porque está dentro do clube. É duro porque vocês jornalistas são exigentes, são duros, às vezes chegam a ser... eu não digo todos, e às vezes quando falo de jornalistas peço perdão àqueles que são como devem ser, mas alguns passam do ponto, e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que eu quero continuar. Agora, olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. E como eu vos disse, não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe aquilo que eu quero. Ela sabe o quanto eu gosto de estar aqui, os funcionários sabem quanto eu gosto de estar aqui, os jogadores sabem quanto eu sinto orgulho de os treinar, mas não quero ficar preso por um contrato. Eu acho que nós já temos 5 anos, que eu pensei que ia ser 5 meses. 5 anos, isso já é um grande título também, 5 anos aqui no Brasil, mas eu gosto de estar aqui. A Leila sabe aquilo que... Aí é a entrevista do Abel Ferreira. Esse assunto de renovação, ele volta à pauta, volta e meia nas entrevistas dele, vai renovar, parece estar bem encaminhado. Ele falou que a Leila sabe o que ele quer. A Leila sabe. O que ele quer? Nós não sabemos. Eu o que suponho ele quer, ele já disse que o que ele quer é, se ele não for campeão, ele sai. A gente até já rodou um trecho dele aqui. Que eu acho que ele quer mais, assim, liberdade para, se acontecer dele ser cobrado, ou dele ter uma proposta melhor e o Palmeiras ficar uma temporada sem título, ele deixar o clube. Sem multa, né? Sem multa. Eu assim, isso é uma suposição, não é uma informação. Eu não sei te dizer o que mais ele quer, né? Eu sei que ele quer mais respeito. Isso é claro. Nítido, né? É nítido que ele quer ser reconhecido um pouco mais. Lógico que ele já está naquele patamar. Querendo ou não, é o maior treinador que o Palmeiras já teve ou tem, né? Então, só que o palmeirense, ele é crítico. Todo italiano é crítico, o tempo todo ele arruma alguma coisa para criticar ou colocar algum defeito em algum trabalho. Mas a culpa é do Abel. Ele colocou a régua dele aqui em cima. Então, ele deveria ser tratado com a régua lá em cima. Mas só que no Brasil, o treinador não tem toda essa... né? Eu tava dando um exemplo, né? Eu estava dando um exemplo ali fora. O Gasperini ficou
8 anos no Atalanta, só que caiu para a segunda divisão, voltou, bateu lá na Champions, mas não, o tempo todo... Foi campeão da Liga Europa. Mas continuou sendo uma pessoa respeitada, não se passava do limite nas críticas com ele. Porém, o respeito dentro da instituição teve sempre. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Mata-Mata. O Abel Ferreira entra ali naquela lista de nomes sagrados pro palmeirense, talvez não enquanto ele tá vivo assim. Vivo dentro do clube. É igual o Jorge Jesus no Flamengo. Eu acho que se o Jorge Jesus tivesse ficado 4 anos no Flamengo, com a mesma rotina do Abel, o pessoal ia tratar do mesmo jeito que trata o Abel. Não, a questão do Jorge Jesus no Flamengo é justamente porque ele não ficou. Porque se ele tivesse ficado perdido um Carioca, não precisava nem ser um título nacional. Se tivesse perdido o Carioca, eu já tinha saído de lá escorraçado. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, porque o trabalho que ele fez, a maneira que jogava aquele time, ganhou tudo. Era impressionante. E assim, bateu recorde de pontos no Campeonato Brasileiro. Nenhum time conseguiu fazer tantos pontos quanto o Flamengo fez. E é importante lembrar que uma coisa é você fazer tantos pontos num campeonato num país assim, né? Por melhor que sejam os times, os adversários, igual a Premier League tem muito time bom, mas você não tem desgaste com viagem, você não tem, é tudo perto. Aqui no Brasil você joga no norte do país pro sul, é como se você estivesse fazendo uma viagem continental, fora as próprias competições continentais. Mas enfim, você citou o Gasperini, não precisa ir longe. O Gustavo Costa do Racing, ele é torcedor do Racing, foi jogador do Racing. Os relatos é que ele não usa nada vermelho, ele não tem nada vermelho. Contam até que uma vez foram num bar, num restaurante em Buenos Aires, tinha uma cadeira vermelha, só tinha cadeira vermelha, ele ficou parado pra ver se sentava, se não sentava, porque são as cores do Independiente, maior rival do Racing. Então assim, tem um respeito muito grande, tanto é que apesar de muitos contratempos no Racing durante o período em que ele é treinador, não se questiona da forma que se questionaria o treinador, pelo respeito que se tem com o profissional. Bom, vamos ouvir o outro lado. O Thiago Nunes, ele deu umas entrevistas interessantes ontem, teve umas falas interessantes ontem durante a entrevista. Sensato ele, na minha opinião. Ele disse que é muito rápido o gramado, enfim, e ele fez uma crítica ao Palmeiras no jogo de ida. Palmeiras usou o famoso salto alto. Vamos ouvir o que disse o brasileiro que comanda o time equatoriano, a LDU. Acho que o Palmeiras, no primeiro jogo principalmente, levou de barbada, né? Achou que ia chegar lá, né? Foi no oba-oba. O Abel falou do 33, dos jogadores que fez o gol, não conhecia nem o nome dos caras. Então a gente tem a certeza que o Palmeiras, no final das contas, não respeitou a Liga como deveria respeitar no primeiro jogo. E a gente fez um placar justo do 3-0. E no jogo da volta aqui, a gente foi esperado. Na prática foi isso, a gente comentou com os jogadores, falou para eles, preparou, que se a gente não tivesse a capacidade nessa cancha tão rápida, nesse campo tão rápido, de fazer um jogo associado, de sair da primeira pressão e colocar mais vezes os zagueiros do Palmeiras em 1 contra 1, em uma condição favorável, a gente dificilmente ia sair de trás. E a gente acabou não saindo de trás realmente, porque o Palmeiras fez uma marcação de 1 contra 1, e como a gente não conseguiu tecnicamente ter vantagens, a gente acabou sendo superado todo o tempo. Acho que o Palmeiras ele expressou ali um sentimento de menosprezo que, na opinião dele, teve o Palmeiras. Evidentemente estava chateado com a derrota. Tirando essa melancolia dele, eu achei que ele foi sensato, que ele falou que eles não tiveram capacidade técnica, falou que perderam todos os duelos, falou que se eles ficassem só recuados iam sofrer muito, foi o que aconteceu. Falou sobre o gramado ser mais rápido e consequentemente é mais rápido. Então ele foi sensato no que ele falou, ele só estava meio melancólico, né? Aí eu te pergunto, o LDU menosprezou o Palmeiras? Não, o Palmeiras foi superior, como o LDU foi superior lá. Lógico, eu já falei aqui, o Abel poderia ter ido lá para empatar a partida, espelhar, né? Mas é muito fácil falar antes.
depois do acontecido, né? Mas na cabeça do treinador, porque ele falou o 33, o 8, isso não quer dizer que ele menosprezou os caras. Você não vai lembrar o nome de todo mundo. Não também, tem como você ficar o tempo todo, o fulano chama o 33, o nome dele isso não é desprezo, é lógico. O Abel, como eu disse, eu acho que ele poderia ter jogado pelo empate. Ele tentou ganhar lá, ele tentou sair num momento em que ele esqueceu da altitude e demonstrou que era só altitude mesmo. Porque o time do LDU demonstrou ser um time fraco, mal treinado, que o tempo todo deixava no mano a mano. Quando percebeu que o Alan era superior, já era tarde. Né? Porque aí quando ele dobrou a marcação em cima do Alan, o Alan já tinha deixado o lateral esquerdo o tempo todo com dificuldade, amarelado. Então isso tudo é só falácia no momento em que ele tinha até sensato até certo ponto, mas o momento que ele quer criticar o treinador do outro lado, ele deveria de entender que ele estava 3-0 e perdeu um jogo de 4 dentro quando ele poderia até mesmo ter escrevido uma história. Foi um pouco também de incapacidade dele, né? Porque poderia ter se defendido melhor, ter feito um jogo melhor do que o que foi apresentado ali. Tudo bem que o Palmeiras é superior, mas tinha uma vantagem de 3-0, né? A vantagem é muito grande. Eu acho que é um discurso que já estava pronto antes do jogo. Que foi muito tipo Jair Ventura. Ele deve ter ficado pensando nisso o tempo todo. E aí, mesmo com a derrota, ele soltou. Se ele sabia que o Palmeiras ia marcar pressão, que eles iam ter que sair daquela primeira pressão para poder ter jogo, por que ele não se preparou, né? Sim. Então é muito fácil agora vir aí e criticar o gramado, porque ele é rápido, porque estava muito molhado. Bom, já estava ali preparado, porque você não preparou o seu time, então? O discurso dele foi muito parecido com o Jair Ventura, né? O Jair Ventura é que, mesmo antes do jogo, ele já tá justificando a derrota, toda a coletiva dele. Eu concordo com vocês, eu acho que o Palmeiras não menosprezou, acho que perdeu o jogo, a LDU foi superior, não acho que foi menosprezo. Não é porque você goleia alguém que o outro time que foi goleado te menosprezou e por isso ele foi goleado. Não, é mérito do seu time e erros do time que foi goleado. Acontece de ter menosprezo? Acontece. Mas não acho que foi o caso do Palmeiras, não ia chegar numa semifinal de Copa Libertadores. Sendo um time talhado como é o do Palmeiras, que encarou na Libertadores todo mundo sério, tirando aquele jogo de volta contra o Universitário, né, que já tinha goleado lá no Peru. Mas aquele lá não dá nem pra tirar de base. Já pensou se o Abel chega lá na entrevista e fala assim, mas você não viu que eu escalei o Alan ali do lado direito? Você não conhecia o Alan? O Alan acabou com o jogo. E foi uma surpresa para nós também a escalação, mas ele não poderia ser pego de surpresa. Se o Alan tá escalado ali pela direita, alguma coisa tem de diferente nesse time e ele não preparou. Até porque só tinha uma forma do Palmeiras vencer esse jogo, que era marcando pressão, era indo para cima, era amassando, era assim, lógico que tem vários jeitos de você chegar nessa pressão. Mas se sabia que o Palmeiras ia encaixotar a LDU. Não é possível que isso não pode ser. Isso era lógico, até a pessoa que não entende de futebol saberia que isso ia acontecer. Não, e a escalação do Palmeiras mostra isso, né? Um volante só, o Fulk saindo pelo lado direito como um lateral direito, o Alan bem avançado, o Piquerez com liberdade, né? O Sousa escalado, que muito poucas vezes foi escalado. Quer dizer, o tempo todo é um time que jogou pressionando o LDU e o treinador do outro lado não viu muito bem isso, né? Tem alguns personagens que a gente tá cansado de ver, sabe, da capacidade. Gustavo Gomes, recentemente a gente falou muito do Flaco e do Vitor Roque, até tratamos da ansiedade desses dois atacantes. O Veiga já é um jogador que já apresentou muito pro Palmeiras, ganhou muitos títulos.
Tem alguns jogadores que a gente vinha questionando aqui, até em dúvida sobre escalação e coisas do tipo. E aí ontem, o que você achou do Bruno Fux, que foi muito questionado nas derrotas para o Flamengo e para Edel? Achei taticamente um cara muito preciso. Bons passes, tentando ser o terceiro zagueiro, mas também andando ali pelo lado direito como lateral direito e um jogador com uma visão, né? Que tem uma facilidade de passe. Não é um jogador extremamente veloz, que é marcador, porém, no momento que o Palmeiras precisava de um cara com um bom passe para achar, principalmente o volante do Palmeiras, porque a marcação ali dependia muito daquilo que o volante do Palmeiras ditasse o jogo, e ele ditou bem, né? Foi um tempo todo. Faltou, lógico, o Maurício mais preciso, o Maurício mais agudo. Achei, né? que o Maurício participou pouco das ações. Participou pouco, e quando participava, sempre tocando a bola para trás, sempre recuando a bola. Então, assim, abaixo daquilo que precisava o Palmeiras. Mas, por outro lado, tinha aquele recuo, aquela consistência, né, de três zagueiros que o tempo todo tinha o controle do jogo, né? Então o Palmeiras também não deu contra-ataque. Então tem esse mérito também, né? Não, e pode questionar o que for sobre o Abel, menos da capacidade dele de conseguir resolver problemas, né? Do último jogador pra gente analisar aqui, um que pra mim também, esse foi muito importante na estratégia, foi o Sousa. O que vocês acharam do Sousa? O Sousa é aquele jogador que surpreendeu até a escalação, né? A gente não via ele em momento nenhum. Ele foi substituído, mas num momento, assim, muito bom na partida. Mas o tempo todo preciso, sabendo muito, marcar, sendo agudo, tentando ser eficiente. E dos atacantes que começaram, ele foi o melhor. Você achou? Que começaram, sim. O Vitor Roque, ele até melhorou depois, que ele serviu o Veiga, que ele cabeceou a bola pra dentro da área, mas muito afoito, né? É porque eu acho que, apesar dele ter jogos consistentes, eu ainda acho que falta um pouquinho. Não, ele tem uma limitação. O Flaco e o Vitor Roque são melhores que ele, na minha avaliação. Só que ontem ele estava mais disposto, ele entregou mais. Assim, Talvez estava menos nervoso, né? O passe do Vitor Roque foi excepcional pro gol do Veiga. Mas assim, o Sousa foi uma válvula de escape no ataque, porque no Flaco e no Vitor Roque a bola batia e voltava. Batia e voltava pela ansiedade. O Sousa conseguia dar continuidade. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta e 29 de novembro, então, encontro marcado em Lima, ou será que não? Entre Flamengo e Palmeiras. Eis a questão. Estamos esperançosos. A gente tava falando ali fora, queremos Brasília. Então. O Belém também tá no páreo aí pra levar o jogo. Belém é longe, hein? É longe, caro. Essa é a informação que eu ia trazer. O Samir Chaldi, presidente da CBF, estava no Allianz Parque, esteve também lá no Cilindro e esteve no Allianz Parque ontem. Ele foi questionado sobre a decisão e ele disse que se os dois clubes brasileiros quiserem, ele fará a intermediação com a Conmebol para tentar trazer o jogo para o Brasil. No entanto, ressaltou que a decisão é da Conmebol, afinal a competição é dela. E aí estão no páreo, a Janaína já citou, Belém e Brasília. Não é BR-153, né, que é chamada de Belém Brasília, mas é as capitais Belém e Brasília. Seria o Mangueirão em Belém, que foi completamente reestruturado, estádio muito bonito. Tá bonito, porém as chuvas lá não colaboram muito. A gente viu isso no Supercopa, né? Que teve Flamengo e Botafogo. Sim, que choveu bastante, atrapalhou, atrasou o jogo, enfim, traz pra Brasília que é tudo mais fácil. Então, eu tenho algumas reservas, sabe, gente? Tem uma situação excepcional no caso do Peru. Por causa do momento político, né? Dos protestos, tem um decreto de estado de emergência. Assim, eu acho que, pra mim, é o único motivo que poderia mudar. Não porque tem clubes, porque você já pensou, a Conmebol pra mim já cometeu um erro. Ela começou a competição sem ter um estádio definido pra final. É óbvio que é improvável, mas vocês imaginam, o estádio Monumental de Lima pertence ao Universitário. E tinha outros times do Peru, de Lima, na competição. Vocês já imaginaram se um time do Peru chegar à final e o estádio é escolhido durante o campeonato?
Isso me parece uma injustiça. Primeiro erro da Conmebol, escolheu o Monumental no período das oitavas de final. Ainda tinha time peruano e de Lima no campeonato. Não tem problema nenhum você escolher o Maracanã antes ou outro. O Flamengo ou o Fluminense chegarem na final, porque você escolheu antes, você não sabe quem vai chegar na final. Ou a Conmebol menosprezou a capacidade dos times da local de chegar numa final, ou é mau planejamento mesmo. Sim, né? Já é um erro. Tem que escolher o estádio da final antes do campeonato começar. Escolhe em janeiro, enfim. Se for num caso excepcional como esse aí, né, de Lima, tudo bem, a gente até aceita. Apesar de já ter tido uma final lá, né? Já. Eu acho que não repetiu depois que passou a ser jogo único. Teve eu Maracanã 2 vezes. Maracanã... Palmeiras e Santos e Fluminense e Boca. Ah, sim. Agora o Lima é o segundo a repetir. Um lugar que me surpreende ainda não ter recebido uma final é Santiago, no Chile, né? O país tem toda a infraestrutura, tem estádio bom. Na Argentina já teve? Teve no Monumental, na passada. Que Atlético e Botafogo. Que é um estádio para 80 mil pessoas. E né? é o maior do continente. É o maior do continente. E lotou, né? Os brasileiros lotaram. Não, deve ter mais de 80 mil pessoas, porque 80 tem aqui em Brasília também, né? Aqui tem 70 e... 75, alguma coisa. É isso mesmo. Não chega a 80, não. Vou olhar aqui para você agora. O que me chama atenção é que o momento político não é legal e que são 2 times brasileiros, né? Uhum. Esses 2 times brasileiros poderia muito bem a Conmebol... 85.018. Em Brasília? Não. No Monumental de Nunes. Perdão, Evar, eu te interrompi, mas o que eu acho, assim... Tem gente que já comprou passagem, já alugou hotel para ir para a final. Torcedores do Flamengo, por exemplo. Porque a Conmebol garantiu aos patrocinadores que a final seria lá. Até torcedores do próprio Palmeiras também, né? Sim, eu assim... Cara, nesse ponto eu acho injusto também. Assim, seria fantástico, nada contra trazer, mas tem que ter planejamento, senão você vai matar esse negócio de final única, que eu acho muito legal. É lógico que aqui é muito mais difícil que na Europa, né? Na Europa você tem trem, os países são mais próximos uns dos outros porque são menores, a malha, tanto aérea quanto ferroviária, é gigantesca, você tem várias opções para viajar, é mais barato, o poder aquisitivo é mais alto, tudo isso contribui para que as torcidas dos times lotem os estádios que são as finais únicas. Aqui a gente tem mais dificuldades, as nações são mais pobres, a malha aérea é complicada, a malha ferroviária não existe, então é difícil deslocar, além das distâncias serem muito maiores do que são na Europa. Esse é um ponto. Eu gosto muito de final única, só que para dar certo você tem que ter previsibilidade. Tem a questão excepcional, eu repito, né? O país vive uma turbulência política gigantesca. Tem um decreto de emergência, esse é um ponto. Mas assim, vamos organizar então para que isso não vire uma repetição. Até porque são poucos estádios no continente que vão receber essas finais. Vocês vão ver, vai ficar sempre revezando ali. Monumental de Nunes, Maracanã, aí pode ir pro Brasília. Brasília não teve nenhum, não né? teve ainda. O Brasil tem muitos estádios que podem receber. Mineirão, a própria Allianz Parque, a Neoquímica Arena, o Morumbi pode receber, não está na altura desses outros estádios, mas é um estádio que pode receber. Você tem a Arena do Grêmio, você tem o Beira-Rio, MRV, Arena Amazônia lá no Amazonas, o próprio Mangueirão, MRV, o Mineirão. Você tem muitos estádios aqui no Brasil. Do Cuiabá? Arena Pantanal. Você tem muitos estádios no Brasil. A Arena Pantanal é complicada, que é menor, né? Não caberia uma final. É 70 mil, 65 mil pra cima. Mas a gente teve final no Monumental lá de Guayaquil, que deve receber outras finais. O problema lá é o acesso, né? Você teve 2 finais do Maracanã, agora vai pra segunda em Lima, que é mais onde a gente teve Monumental, e o Centenário de Montevidéu. E aí, assim, acho que tem que ter uma no Chile. O Chile é um país que tem a infraestrutura, é de fácil acesso, tem estádio, o Nacional, no caso, que pode receber. Mas, assim, cara, até entendo se mudar esse, mas tem que decidir o estádio da final antes de você saber quem vai pra final. Porque quem é mesmo apaixonado
e gosta de futebol, ele não definiu, não importa quem vai chegar na final, né? O cara gosta mesmo, ele já compra a passagem, já reserva o hotel. Independente de quem seja que vá pra final, tem primeiro os torcedores fanáticos que acreditam que até o fim que o time vai estar lá, e como o Evar falou, né? Quem gosta de futebol, não importa quem vai jogar a final, quer estar e quer assistir um bom jogo. Até os próprios patrocinadores que entregam ingressos para as pessoas, e eles recebem muitos ingressos da Conmebol de cortesia, tem todo um planejamento das empresas que apoiam o evento, enfim. Vamos passar para o Brasileirão aqui, dar uma pincelada rápida, 31ª rodada, porque eu tenho um palpite polêmico. Eu acho que depois de toda essa mobilização, o Palmeiras vai desmobilizado. Não tem como manter esse nível de mobilização. Com certeza vai reviver o Juventude? O time do Palmeiras que jogou, provavelmente não vai ser metade daqueles que estão em campo. Cara, já é domingo à noite, né? Domingo à noite. Tem que viajar. E o Flamengo já é amanhã também. O Flamengo é amanhã. A mobilização do Flamengo foi um pouco mais tranquila, né? Não dá pra comparar o que foi. Não vai precisar viajar, né? Mais tranquilo. E assim, até a própria mobilização do jogo, porque uma coisa é você ter que virar um 3-0, outra coisa é você ter que segurar uma vantagem de 1-0. Não que tenha sido fácil pro Flamengo, mas a mobilização é diferente. A única diferença que teve, eu acho que gerou desgaste ali pros jogadores do Flamengo foi a viagem em si e também a questão de ter jogado com um a menos, né? Um tempo todo. É bem... Sim. A gente já falou dos dois principais aqui. Eu vou trazer a tabela completa da 31ª rodada, que abre com um jogo crucial na briga contra a queda. Amanhã, sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza. Se o Peixe perder, o Fortaleza tá muito na briga e o Santos se complica. Só que o Santos tá no mal me quer, bem me quer, né? Jogou muito bem contra o Corinthians, jogou mal contra o Vitória, perdeu. Aí jogou bem contra o Botafogo, conseguiu um empate. Se continuar nisso aí, vai jogar mal contra o Fortaleza e corre riscos. 4 da tarde também tem Cruzeiro e Vitória no Mineirão. E mais tarde, 6 horas, Mirassol e Botafogo, duelo direto ali na briga por uma vaga na Libertadores, que agora, é importante ressaltar, já virou G7, porque como a gente vai ter Flamengo ou Palmeiras campeão, isso, a 5ª vaga vai direto. Hoje o Bahia é o 5º colocado, vai direto para a fase de grupos. 6º e 7º colocados iriam para Libertadores. Nesse caso, Fluminense e Botafogo. Botafogo tinha perdido esse espaço, fica em 7º lugar. E o Vasco tá ali. O Vasco tá ali. Se deixar, ele vai ser um dos que vai para Libertadores direto. Vai virar G8, porque o Vasco, se for campeão, já tá ali em 8º. Se for o Fluminense campeão, a vaga passa pro Vasco. Se for o Cruzeiro campeão, a vaga passa pro Vasco. A exceção é o Corinthians ali, que tá em 10º lugar. Bom, ainda amanhã, Flamengo Sport, 9 da noite no Maracanã. Domingo tem Corinthians e Grêmio, às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Neste mesmo horário, na Arena Fonte Nova, Bahia e Red Bull Bragantino, que vai estrear o Mancini. No Castelão tem Ceará e Fluminense, repeteco do jogo no meio de semana, agora pelo segundo turno. 6h30 da noite no Beira-Rio, Inter e Atlético Mineiro. Neste mesmo horário, no Alfredo Jaconi, Juventude e Palmeiras, e a rodada se fecha no domingo 8h30 em São Januário, com Vasco e São Paulo, outro confronto direto pela Libertadores. Muitos jogos bons, e olha só, o Palmeiras precisa de outra motivação aí, porque vai pegar um jogo fora de casa, o Flamengo deve vencer o Sport e o time tá cansado e, assim, psicologicamente tá pensando no jogo, vai ficar pensando no jogo da Libertadores. Não, parece que não tirou a armadura da guerra ainda, né? Você já vai ter que jogar já um jogo fora de casa para um time que vai te dificultar, mas o Palmeiras, uma coisa é certa, deve ter aqueles que não jogaram, estão muito motivados, né? Para uma partida dessa, porque é um momento importante para quem não entrou no campo e quer fazer parte dessa história. E para fazer parte da história, precisa ganhar do Juventude para continuar sendo líder da competição. E aí, Janaína, você acha que pode mudar de mãos a liderança nessa rodada? Eu tô esperando. Ansiosa, inclusive. Mas eu acho que essa briga entre Palmeiras e Flamengo vai até o final. Vai variar. Líder, cada rodada pode mudar. Depois do Flamengo pega o São Paulo fora.
Vai variar bastante aí até o final. São jogos difíceis, os dois times têm alguns jogos difíceis. Chegamos ao final do nosso programa histórico aqui também. Vai, tchau pra você, até segunda. Até segunda-feira, forte abraço. Janaína, tchau pra você, até segunda-feira. Tchau, até segunda. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós voltamos na próxima semana. Tchau.